Boa noite a todos, membros do Brasil Paralelo. É um prazer recebê-los aqui para mais uma aula de terça-feira. Hoje temos a honra de ter conosco aqui nosso grande amigo, Tomás Juliano, historiador e, enfim, um dos que empreendeu junto conosco a série Brasil Última Cruzada. E estivemos aí, inclusive, na semana passada ao vivo com vocês, e com o público também, em geral, falando sobre a questão, sobre o incidente com o museu. E hoje temos ele aqui para falar de um assunto mais específico e que tem muita relação com o tema da última aula. O Marcos Bueira, professor da última aula, tratou de educação, pedagogia grega, etc. E ele comentou, inclusive, durante a aula dele, que muito do que nós vemos, a maioria do que nós vemos hoje no presente no sistema educacional brasileiro, não tem nada a ver com o que foi a base da civilização ocidental. Inclusive, ele cita, lá pelas tantas, Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira atualmente. Né? O professor Thomas é autor de um livro, é autor do livro, vocês já devem ter visto ele por aí, Desconstruindo Paulo Freire. Um grande sucesso aí de crowdfunding e tudo mais, né? E hoje, então, tema da aula, Desconstruindo Paulo Freire. Então, já sem mais delongas, passar a palavra para o professor Thomas. Então, pessoal, boa noite. Agradeço o convite, as palavras do Henrique. A dinâmica deste encontro será da mais pura aula. Então, não vou dar uma palestra, vou dar uma aula. Nesse sentido, dúvida, levanta a mão, eu, de maneira dinâmica, sem interromper aquilo que eu estiver expondo, passarei a palavra. E o meu maior objetivo aqui é que ninguém saia com dúvidas. E o mesmo cabe às pessoas que estão assistindo esta aula ao vivo. Nesse sentido, falar de Paulo Freire exige alguns preâmbulos. Dentre estes, muito provavelmente, uma explicação sobre o que é o marxismo, para que a gente possa compreender a linha pedagógica de Paulo Freire. Há uma exigência prévia de que ocorra uma compreensão que deixe em escalas distintas o jovem Marx e o Marx de O Capital. Nesse sentido, de acordo com o historiador Christopher Dawson, existem algumas dinâmicas da história. Vamos começar por este preâmbulo. Para Christopher Dawson, a maior dinâmica da história foi a religião. Certo? Para Marx, foi a produção. Pensemos no homem primitivo. Você está dentro de uma caverna e você começa o seu processo de expansão. E esta religião serve a partir, por exemplo, de explicações climáticas. Ao mesmo tempo, a produção dialoga com a ascensão da agricultura, dos meios produtivos. E dentro deste processo, a gente tem a ordem civilizacional. Até aqui tudo bem? Então nós temos duas linhas diferentes. A linha que apresenta que a maior dinâmica civilizacional foi a religião, certo? E nós temos homens de diferentes escolas historiográficas que trabalharam com esta perspectiva. Recortei apenas em Christopher Dawson, que tem inclusive um livro chamado Dinâmicas da História do Mundo. E nós temos a ordem produtiva com o desenvolvimento principalmente da agricultura. Isto é fundamental para que a gente possa compreender o itinerário filosófico do marxismo e, por consequência, o de Paulo Freire. Se a produção está no princípio do desenvolvimento humano, logo ela corresponde à gênese do homem. Para compreender o que o homem é, exemplo, em 2018, eu preciso retroceder e chegar, exemplo,
na sua dinâmica fundante, que, repito, em nível de anexo, de que é a produção para Marx e, por consequência, de Paulo Freire. Certo? Pois bem, se a produção corresponde à dinâmica do homem, ignora-se questões metafísicas, atemporais, inescapáveis, como, por exemplo, o mal. Santo Agostinho mesmo diz de que somos passíveis das piores iniquidades. Todos, dentro de seus mais variados convívios, conheceram pessoas com diferentes maneiras de lidar sobre os mais variados assuntos, certo? Como o Nelson Rodrigues mesmo ensina, conhecer um canalha é algo inescapável, certo? Então vamos pensar no mal em nível do canalha. Nesse sentido, se eu entendo que a produção corresponde à dinâmica de desenvolvimento do homem, eu coloco ela como a dinâmica que explica a própria presença do mal. Entenderam? Se para Santo Agostinho, por exemplo, o mal é inescapável, ou seja, ele está entranhado na gênese do homem a partir da queda, para Marx, ele se explica por causa da ordem da alienada produção. Então não existe o mal inato, existe o mal dinamizado. Certo? Então, uma vez que o mal, por exemplo, é explicado historicamente por um processo de desenvolvimento em que a economia, a agricultura, a produção, enfim, todas as dinâmicas das escalas econômicas explicam a sua própria existência, eu necessito entender qual é a gênese filosófica dentro da história do entendimento de produção. E por isto é fundamental que eu separe o chamado Jovem Marx do Marx de O Capital. Não sei, bem ou mal, qual é a familiaridade que vocês têm com o pensamento historiográfico e filosófico de Marx. Mas já ensinou Raymond Aron? Marx é um autor, e eu gosto muito desta definição, que pode ser entendido em 5 minutos, 5 anos ou 50 anos de estudo. Exemplo, vamos falar aqui sobre a conhecida luta de classes. Posso explicá-la em 5 minutos. Para o senso comum, eis a definição fundante do marxismo, e ele se estabelece dentro dessa premissa. Acontece que o marxismo, enquanto desenvolvimento filosófico, é algo mais robusto do que isso. Eu diria, inclusive, bem mais robusto do que isso. Usando alguns exemplos assim simbólicos. E eu gosto de dar, por exemplo, esta fotografia. Quando o professor Olavo, que vocês conhecem, tem aquela foto célebre com aquela biblioteca sobre o comunismo. Se o comunismo fosse fácil de ser estudado, para que tantos livros? Certo? Ou seja, não é algo que pode ser reduzido a simplesmente a luta de classes, pura e simplesmente. Perfeito? Raymond Aron, por exemplo, estudou o marxismo por mais de 30 anos e considerava-se, em muitos recortes, uma pessoa incapaz de grandes desenvolvimentos intelectuais sobre o mesmo tema. Existe algo inescapável que é o seguinte: quanto mais você estuda, menos você sabe. Isso acontece, inclusive com temas como, por exemplo, o marxismo. Mas a luta de classes, ela, isoladamente, ela pode ser explicada em 5 minutos. Ela é simples. E ela dialoga essencialmente com esta margem produtiva, que eu explicava antes, que é uma das dinâmicas da história, segundo a base do homem. Vamos lá. Se sabemos que o homem desenvolveu-se com a presença da religião e também tem como relação de seu desenvolvimento o processo produtivo, logo, afirmar que a produção fez e faz e fará parte
do desenvolvimento do homem na sua relação social não é uma afirmação errada. O erro está na forma como eu vou sobrepor essa definição. Neste sentido, a luta de classes dialoga com essa dinâmica de produção e com a historicidade. Aqui a gente precisa dividir o que é o histórico e o historiográfico, que são coisas diferentes. O histórico é o fato em si. Hoje eu estou dando esta aula. Na nossa realidade, hoje é um fato histórico. Na nossa essência. Nós somos agentes da história. Isso não está errado. Pensemos, por exemplo, na teologia da história. Quando morrermos, por exemplo, na definição católica de Santo Agostinho, Deus irá me receber pelo meu nome, ou seja, eu sou um agente criado dentro da história. Esse é o fato histórico. Ou seja, fazemos parte da nossa vida, das nossas intimidades, relacionamentos, temos o nosso marido, esposa, amigos, afetos, objetos de estudo, Brasil paralelo, etc. A historiografia é a produção em cima do fato histórico. O Brasil paralelo, por exemplo, é um fato histórico na história brasileira. A historiografia poderia escolher o Brasil paralelo como seu objeto de investigação e produzir a história do Brasil paralelo. Em outras palavras, um exemplo presente à realidade de vocês. A série Brasil, Última Cruzada, ela é historiografia, em forma de tela. O Brasil paralelo é história. O Desconstruído Paulo Freire, enquanto livro isolado, ele é história. Enquanto objeto que analisa, ele é historiografia. Ok? Então, meus caros, a luta de classes dialoga com o histórico. Tanto é que, no próprio Manifesto Comunista, Marx faz toda uma relação com tempos históricos diferentes. Por exemplo, patrícios, plebeus e bem. Então vamos lá. Se a produção é o preâmbulo fundante do desenvolvimento do homem, ela explica a alienação. Esta alienação materializa-se na luta de classes. Uma equação simples. Só que a luta de classes, quando explicada objetivamente a partir do maniqueísmo ou da dialética, palavra importante na filosofia de Marx, eu a entendo como um princípio germinal da própria história. Porém, isto aqui, que consegue, de maneira bem assertiva, ser resumido em 5 minutos, pertence ao chamado Jovem Marx, em que palavras como alienação são as mais importantes para a sua constituição filosófica. Vamos lá. Caso não entendam, por favor. Dialética marxista. Notem que eu não escrevo nenhuma palavra, só, certo? Não tenho tempo a perder, eu quero falar muito. Então eu não vou ficar aqui escrevendo. Então vamos lá. Dialética marxista. Dialética, simplesmente, vamos colocar assim, contradições. Certo? Vamos botar aqui, bem e mal. Ela se explica por onde? Pela produção. Como eu disse, diferentemente de Santo Agostinho, para Marx o mal se explica na própria história e não de maneira preambular à existência do homem. Exemplo, a queda do homem no paraíso. Ou seja, a dialética, ela é histórica. Ela não é necessariamente historiográfica. Ela é histórica, ela está na realidade. Se explica pela produção e a produção gera o quê? O conflito entre classes, que se fundamenta pela alienação. E a alienação explica o quê? O desenvolvimento dessa dialética em outros fatos históricos ao longo da história humana. Até chegarmos
na Revolução Industrial, que é de onde Marx extrai o suco de sua sociologia, até chegarmos nisso, ele percorre esse itinerário intelectual e histórico. Pois bem, se existem as mais variadas contradições dentro da história humana, e elas são de fato presentes na própria realidade, Marx compreendeu que era possível, a partir dessas contradições, explicar o todo. Como ele chegou a isso? Graças à sua experiência de aluno, de discípulo, indireto e direto de Hegel. Hegel foi um filósofo que, para o que nos interessa nesta exposição, totaliza o objeto das explicações. Ele consegue apresentar um recorte que explica o todo do homem. Marx discorda do quê? Do que Hegel totaliza, o Estado, enfim. Porém, ele acha assertivo o fato de que existe algo que apresenta o todo. Para Hegel, no que nos interessa, este todo é o Estado. Para Marx, este todo é a alienação. Até aqui tudo bem? Vai lá, por favor. Essa alienação que Marx fala aí digamos que a classe ela se aliena, então ela foge da sua essência, isso é alienação? Ainda não cheguei nisso, mas é isso também. O que é essa alienação? Então? Tá, vamos lá. Então vamos lá. Aqui. Deixa eu só apagar isso aí. Excelente pergunta, Henrique. Então, se a produção fez o homem desenvolver-se, e este desenvolvimento do homem promoveu uma dialética, logo, o problema do homem está na ordem produtiva. Ou seja, para explicar aquilo que é inescapável de nossa realidade como o bem e o mal, eu preciso entender qual é a origem. E a origem disso está na alienação deste processo, de uma maneira atemporal. Por isso que, por exemplo, a Zaya Burning acusou Marx de ser um messias, pois ele foi na gênese do homem e apresentou qual a solução para o inescapável problema do mal. No feudalismo tinha uma alienação diferente, tá? Então, de maneira sempre histórica, nos mais variados séculos, sempre houve o quê? A presença da alienação que se explicaria por causa da produção. Isso, só não haverá alienação quando for comunismo. Exatamente. O comunismo e o socialismo são meios para que a produção seja corrigida e com isto a alienação seja extirpada do homem. A alienação é não perceber o plano de fundo da produção do grande grupo. Perfeito. Nesse contexto, o comunismo poderia ser considerado uma religião? Para Zaya Burley, sim. Para Raymond Aron, em partes. Então, o Marx é a Matrix. Em partes. Porque nós ainda estamos conversando sobre quem? O jovem Marx. Entendeu? Nós não podemos, evidentemente, totalizar a experiência do homem a partir de preâmbulos ou de recortes sobre a sua própria linha intelectual. Se assim fosse, por exemplo, se alguém recortasse a vida do Thomas até 2008, por exemplo, eu era um leitor da Luciana Genro. Certo? E eu não quero ser recortado apenas nisso. Sou mais do que isso. Entendeu? Então, a partir desse exemplo, Marx, que se divide entre o jovem Marx e o Marx de O Capital, ele deve ser compreendido dentro dessa fração. Porém, eu estou dando uma ênfase neste jovem Marx. Por quê? Porque ele é o que fundamenta toda a descendência mais conhecida dos chamados marxianos. Paulo Freire, Foucault, Marcuse, e vem. Se inspiram aqui. E menos aqui.
Diferenças cruciais. Aqui nós temos o Marx, filósofo da história. Ou seja, o Messias do Isaiah Berlin. Aqui nós temos o Marx, economista. E que vai trabalhar com o chamado materialismo histórico. São coisas diferentes. Exemplo. O Capital, obra organizada, dependendo da edição, em 4 tomos, dependendo em 3 tomos, em que Marx apenas organizou e escreveu o primeiro, a palavra alienação não aparece. Nós conseguimos encontrá-la a partir de sinônimos, mas a palavra alienação que está presente, por exemplo, em ideologia alemã, crítica ao direito de Hegel, ela não aparece aqui. Qual é a palavra dele? Aí nós temos, por exemplo, desconstrução, por isso que existe o Desconstruindo Paulo Freire, por exemplo. É uma provocação a Marx, a Derrida. Nesse sentido, o que acontece? Se o Capital tem 3 tomos, 2 organizados por Engels, nós também temos que analisá-lo especificamente de que o seu autor não deu ok para aquela produção. Precisamos estudar qualquer objeto, seja simpático ou antipático às nossas linhas de pensamento, de uma maneira sempre intelectualmente honesta. E neste sentido, Raymond Aron exerceu um trabalho de elevada substância intelectual, uma vez que sempre estudou Marx a partir de quem? Do próprio Marx. Para existir o Desconstruindo Paulo Freire, houve o quê? Uma intenção prévia de estudar Paulo Freire a partir de quem? De Paulo Freire. Até aqui tudo bem? Acho que não, Capital. Eu vou falar bobagem, eu sou péssimo com data. Vou falar bobagem, vou errar. Professor, pode falar. Só para que, quando forem feitas as perguntas, se possível, repetir as perguntas, só porque esse microfone ele pega mais ou menos as perguntas, mas o pessoal diz que está com alguma dificuldade de entender. Então, Perfeito. Quando tiverem as perguntas. Perfeito. Boa. Então, por exemplo, me perguntaram não tem muito tempo, aniversário de uma pessoa muito querida, que eu vou sempre, há muitos anos, nos aniversários, e eu não faço a mínima ideia. Eu não sei nem que dia faz aniversário do Marcos, por exemplo. Eu não sei quantos anos eu vou no aniversário do Marcos. Então eu sou péssimo com datas, péssimo. Existe uma regra de senso comum de que o historiador tem a obrigação de ser uma espécie de Wikipedia ou de Google, certo? Não dá. Isso é desumano. Pois bem, mas a pergunta é boa. O que acontece? E por que ela é boa? Porque você precisa colocar a obra mestra de um autor dentro de uma temporalidade. E o que nos interessa, e neste sentido eu lhe responderia de maneira definitiva, se ela dialoga com, aqui, vou botar aqui, século XIX, na sua segunda metade, eu estou falando de um homem que falou dentro de uma realidade. Ou seja, Marx não tinha como compreender as dinâmicas consequentes. Ele não via de uma maneira mirabolante a existência, por exemplo, do Facebook. Certo? Então vamos botar aqui como exemplo o Facebook. O que a gente tem aqui? A gente tem uma evolução tecnológica. Se o Marx deu ao Capital, trabalhou mais com a economia, logo ele explica menos isso aqui. Para utilizar de uma maneira revigorada o pensamento de Marx, eu preciso estar com o jovem Marx. Pois a alienação decisivamente continua sendo atemporal. A economia se transformou. Mas o homem continua bom e mau. Perfeito? Então,
Paulo Freire, Foucault, Pierre Bourdieu, todos se escoram aqui. Então este Marx ele não vai ser comentado decisivamente aqui. Sua explicação ela é insuficiente e ela entra hoje dentro da, vamos botar assim, na história da economia, que não é o nosso tema. Mas vamos retomar a Revolução Francesa, preâmbulo da existência intelectual de Marx. Nós temos a ascensão de uma classe, a classe burguesa. Vocês já leram o Manifesto Comunista, certamente, né? Então, no Manifesto Comunista, Marx presta uma vênia histórica e não historiográfica ao papel exercido pela burguesia na história. Pois foi uma classe revolucionária que atuou, e mais do que isso, entrou dentro da normalidade de classes. Ou seja, ela passa a atuar de maneira decisiva via revolução no processo histórico. Então, o que a gente tem no pós-Revolução Francesa é a presença de uma nova classe na dinâmica histórica. Onde nós podemos aqui enquadrar o pensamento de Marx nesse sentido? Ele valoriza o papel da revolução. Então vamos pegar os pontos chaves aqui. Alienação, uma coisa. Revolução e produção. Sintetizo o pensamento do jovem Marx a partir dessas três premissas. Revolução como um fato histórico que comprovou-se no tempo. Alienação como algo que se explica a partir do preâmbulo fundante do próprio homem, a produção. Perfeito? Então, se a burguesia participou ativamente da história, transformando o processo produtivo do homem, logo, a partir desse trabalho, eu preciso entrar especificamente no maior contingente populacional, que necessariamente é a massa de trabalho, na visão de Marx. Proletários, conceito que ele utilizará em outra esfera. Vamos pegar só a massa alienada, a sociedade civil. Só que, para o jovem Marx, as relações afetivas também se explicariam a partir do processo de produção. Ou seja, vamos pensar assim, não há necessariamente um vínculo humano que não se explique por causa da alienação. Esse é o jovem Marx. Isto aqui, tudo que é fundamental, eu estou recortando Marx para o que nos interessa em Paulo Freire. Até aqui tudo bem? Não há afeto, em síntese, não há afeto sem a explicação decisiva da presença da alienação. Certo? Exemplo, eu gosto de você porque nós temos simetrias de classes. Entendeu? Não necessariamente gosto de sua pessoa. Nós somos voltados a uma experiência humana em que a classe explica a ordem dos afetos. Então, se existem três processos decisivos para a explicação do homem no jovem Marx, eu preciso entendê-lo, como eu tenho feito aqui dentro desse preâmbulo, para poder chegar nas linhas interpretativas de Marx. Eu usei uma expressão que é dos marxianos. E eu gosto dessa expressão, por quê? Porque ela vem de Raymond Aron, que eu considero o maior marxólogo que o século XX produziu. E o que é um marxólogo, o que é um marxiano e o que é um marxista, na própria definição de Raymond Aron, que eu acho pedagógica. O marxólogo é aquele que estuda o pensamento de Marx. Exemplo, Antônio Paim, Olavo de Carvalho, Raymond Aron. São marxólogos, estudam o pensamento. O marxiano estuda e acredita, compra. O marxista estuda, acredita e atua.
Perfeito? Utilizamos de maneira coloquial a expressão marxista para tudo. Ah, ele é marxista, ele é marxista, ele é marxista. A definição de Ramon Aron, estamos errados. Pois o marxista pertence especificamente a um tipo de recorte analítico do pensamento de Marx. Então, se Paulo Freire foi um marxista e um marxiano, as duas coisas, eu preciso também, dentro de sua biografia, recortá-lo. O próprio Marx, dado o momento, foi ou marxista ou marxiano. Há uma acusação comum de que Marx não inventou, por exemplo, o socialismo. De fato, não foi ele que inventou. E ele nunca disse que inventou. Certo? Nelson Rodrigues tem uma máxima, eu gosto sempre de repeti-la, de que Marx deve ser estudado para além de seus furúnculos. Todos conhecem as suas anedotas, teve filho com a empregada, teve furúnculos, etc. Tá aí o pensamento. E o pensamento?